Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e aqui nós estudamos o Livro dos Espíritos numa série chamada Atualidade do Pensamento Espírita. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 da primeira parte do Livro dos Espíritos, chamado Princípio Vital. Allan Kardec, quando fez uma divisão entre os seres orgânicos e inorgânicos, nessa oportunidade, diga-se de passagem que nós vamos estudar das questões 60 a 67, ele fez uma diferenciação já voltada para a questão da interação entre o espírito e a matéria, como vocês podem ver lá na introdução, uma breve introdução que ele faz sobre os seres orgânicos e inorgânicos, lá no início desse capítulo. Então ele já faz uma divisão didática apenas para que nós começássemos a entender o que é essa interação entre o espírito e a matéria. Até porque, em 1828, um químico chamado Friedrich Wöhler, ele propôs, através dessas experiências, ele demonstrou que podem ser criados compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos, como é o caso da ureia. Então, como a gente vê, o Espiritismo não está indo contra a ciência da época, nem contra os conhecimentos atuais a respeito do orgânico e do inorgânico. Ele apenas fez uma apropriação dessas palavras para que pudessem ser entendidas à luz dessa teoria espírita da interação entre o espírito e a matéria. Uma outra questão importante é quando Allan Kardec pergunta se é a mesma força que rege a atração entre os corpos orgânicos e inorgânicos. Os espíritos respondem que sim, e os estudos evoluíram nesse sentido, pela física, dizendo que a força a nível intraatômico é muito maior do que a força a nível intramolecular. E também através da teoria do emaranhamento quântico, que pode ser verificada em laboratório, na Universidade de Glasgow. Esses estudos começaram com um físico chamado Schrödinger e também depois puderam ser continuadas por John Bell. E esse emaranhamento quântico diz que duas partículas estão extremamente ligadas uma à outra, ao ponto de uma não poder ser descrita ou estudada sem o estudo da contraparte dela. Então, independente da distância em que as separe. A gente só está dizendo isso porque é muito importante a gente sentir que, apesar da doutrina espírita ter nascido lá no século XIX com Allan Kardec, onde o contexto científico era totalmente diferente, onde a pesquisa não tinha chegado a graus de conhecimento que nós temos hoje em dia, por exemplo, na física quântica, mas que essas informações básicas dadas pelos espíritos não contradizem em nada o que a ciência atual diz a respeito desses princípios que foram abordados no século XIX. Nas questões 63 e 64, os espíritos defendem a ideia de que a matéria é animalizada pelo fluido vital. Não é o espírito propriamente dito que animaliza a matéria. Sim, o espírito ele interage com a matéria. A matéria não tem condições de ser inteligente sem o espírito. Mas o espírito precisa dessa modificação do fluido cósmico universal, que é o fluido vital, para que, na expressão que os espíritos deram, possa animalizar essa matéria. Ou seja, é o combustível da matéria, o fluido vital, como dizem os próprios amigos espirituais. E dentro dessa animalização da matéria pelo fluido vital, também existe a retroalimentação
entre o espírito e o corpo físico e a matéria através desse fluido vital. O que nós vamos ver na questão 67, que agora eu passo a reproduzir. Vejamos, a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? E os amigos espirituais respondem, ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente, sem a matéria, não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida, ou seja, há uma retroalimentação. O espírito dando os comandos e fornecendo essa transformação necessária do fluido cósmico universal para o corpo físico, que se aproveita dessa energia e automaticamente, através da alimentação, através do sono, através da respiração, ele devolve isso para o corpo espiritual, ou perispírito, por assim dizer. Essa é a nossa versão dessa visão dos amigos espirituais. Na verdade, essa teoria que os espíritos lançam a respeito do princípio vital, ela de alguma forma, ela esteve presente em todas as culturas e épocas da humanidade. Essa é a teoria vitalista, que desde lá da antiga China, séculos antes de Cristo, com Huang Di, ele falava que a vida permanece enquanto a energia vital está no corpo. Isso lá na antiga China. Aí nós temos também Hipócrates, que no século III a.C. dizia que a alma é o sinônimo de princípio da vida. Aristóteles, por exemplo, no mesmo século III, ele dizia que a essência da alma é o fluido vital. Plotino, no século II depois de Cristo, tinha uma teoria muito semelhante à de Hipócrates. O próprio Santo Agostinho, no século II, e muito mais tarde, Tomás de Aquino, ambos teólogos católicos, Tomás de Aquino, lá no século XI depois de Cristo, falava sobre essa interação que existe entre o espírito e a matéria. E aí, lá no século XVI, veio Descartes e disse que esse princípio vital ele era derivado da própria matéria. Então começou aí um grande questionamento a essa teoria vitalista. Aí veio toda uma resposta a essa teoria, entre aspas, mecanicista, e a partir daí novamente tivemos uma revivescência do vitalismo, principalmente com Mesmer no século XVIII, não somente, mas principalmente com ele no século XVIII. Aí veio Hahnemann também, disse que foi inspirado em Hipócrates, dizendo que também existe esse princípio que, como os espíritos disseram, animaliza a matéria, mas sem ser a matéria. E na época de Kardec, essas hipóteses coexistiam, o vitalismo, esse materialismo, e infelizmente a preponderância foi dada pelo outro, e essa preocupação de Kardec em estabelecer, na introdução de O Livro dos Espíritos, um conceito, uma definição para a palavra alma, vem justamente desse debate, entre o vitalismo e o mecanicismo, o materialismo. Então essas duas hipóteses foram coexistindo e o vitalismo ele acabou sendo suprimido por essa teoria materialista. E aí não vem ao caso a gente continuar citando, porque ainda há um debate muito grande, ainda há uma predominância muito grande do materialismo em relação a essa teoria vitalista, porque a ciência, em sua abordagem contemporânea, ela é materialista. Ela acha que o corpo é autossustentável porque simplesmente optou pela hipótese da não existência do espírito. Para finalizarmos o nosso vídeo, eu gostaria de ler a questão número 65 e dar a minha interpretação particular a respeito dela. Vejamos.
Kardec pergunta: o princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? E os bons amigos espirituais respondem: é o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Essa questão dá a entender que esse fluido vital, ele é o que os antigos chineses, hindus e tantas outras culturas, né, chamaram de corpo vital, ou chamaram também de duplo etérico, né? Esse duplo etérico é essa reserva energética que, através do comando do espírito, ela nutre, ela vitaliza o corpo físico para que a encarnação possa ter prosseguimento. Então, nós vemos que os espíritos não falam diretamente a palavra duplo etérico, mas falam que ele é um intermediário entre o espírito e a matéria. Então, portanto, se esse duplo etérico, se esse princípio vital, de acordo com o vocabulário espírita, ele é o elo existente entre o espírito e a matéria e tem a função sustentadora do corpo físico, então ele é uma organização energética, ele é uma espécie de sistema energético comandado pelo corpo espiritual, pelo perispírito, que por sua vez é comandado pelo próprio espírito. A respeito do duplo etérico, eu deixo em um pequeno vídeo, né, para que nós possamos identificar melhor o que é esse corpo vital, esse fluido vital. Durante o desdobramento, como vocês vão ver no vídeo, esse corpo vital, ou fluido vital, ou duplo etérico, é aquele que, após o desdobramento do espírito, né, com o perispírito, logicamente, esse corpo vital, ou duplo etérico, é aquele que retorna ao corpo físico, como vocês vão ver aí agora no vídeo. Então, nesse final do vídeo, temos a dizer que Allan Kardec se aproveitou dessa teoria vitalista, que, como nós vimos aqui nesse brevíssimo histórico, é uma teoria que nasceu, né, cerca de 500 anos antes de Cristo, né, lá na antiga China, pelo menos até onde nós podemos chegar em nossa pesquisa, e ela veio sendo questionada, né, através dos séculos aí, e ela foi a base também das informações dos espíritos, é claro que numa outra abordagem, né, diferente daquela abordagem antiga ou medieval, mas o fato é que a doutrina espírita reafirmou antigas informações trazidas em todas as culturas de que existe um princípio fora da matéria que usa uma transformação desse fluido cósmico universal para que o corpo possa ser sustentado por essa forma energética, por assim dizer, por falta de palavras. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito no nosso canal, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber mensagens a respeito de vídeos novos. Para que nosso trabalho possa chegar para o maior número de pessoas, e se você acredita que ele é relevante para a divulgação da doutrina espírita, você pode curtir esse vídeo, você pode compartilhar esse vídeo, você pode fazer comentários para que o vídeo fique em evidência nessa plataforma. Então, meu muito obrigado por você ter chegado aqui até o final do vídeo comigo, e eu lhe desejo muita paz, saúde e realizações. Meu nome é Marcelo Furtado e esse é o canal Oficina de Espiritualidade.